Olá pessoal, tudo bem? A paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima. Estarei aqui hoje lendo com vocês a palavra novamente. Estarei trazendo hoje para vocês o tema sobre a intercessão da Santíssima Virgem Maria. Esse vai ser o nosso assunto de hoje, a nossa pregação, né? A nossa reflexão. E eu sei que aqui no canal muitos que me acompanham são evangélicos. Eu sei, eu tenho consciência disso. Mas eu quero dizer a vocês que eu não estou aqui para convencer ninguém. E eu quero convencer que você tem que buscar a intercessão da Santíssima Virgem Maria, que você tem... Não. Gente, eu tenho total respeito pelas pessoas, eu tenho total respeito pela opinião das pessoas, né? Então, eu estou aqui para explicar. Porque muitas vezes, muitos católicos também querem saber sobre Maria mais a fundo e também querem ter mais conhecimento, explicações sobre a Mãe de Deus, sobre a nossa Mãe. Então, não só católicos, mas também, principalmente, evangélicos. Então, se você é essa pessoa, se você é um protestante, se você é até mesmo uma pessoa que não crê em Deus, até mesmo uma pessoa que não segue nenhuma religião, ou até crê em Deus, mas não segue nenhuma igreja, nenhuma religião, você é muito bem-vindo aqui no meu canal. E se você tem curiosidade, aqui é o lugar para você entender um pouco, né, sobre a intercessão da Santíssima Virgem Maria, sobre também a intercessão dos santos, o exemplo dos santos para seguir o único Salvador, que é Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Então, se você tem dúvidas, se você quer matar, né, um pouco dessas dúvidas e tirar à prova alguma coisa, se você quer entender mais, aqui é o lugar, né? É claro que eu procuro entender também, né? Eu não sei de tudo, mas como eu cresci na Igreja Católica, cresci nessa religião, com toda certeza as passagens que eu vou aqui ler para vocês são passagens que a vida toda eu escutei, né? Então é tudo bíblico, está na Bíblia. Então eu expliquei no outro vídeo o exemplo dos santos para buscar a santidade, para buscar o maior santo, né? O Rei dos Reis e o nosso único Salvador, que é Jesus, que através do exemplo dos santos nós buscamos a santidade em Cristo. A mesma coisa eu vou também agora conversar com vocês, porém apenas sobre a Santíssima Virgem Maria, apenas sobre a intercessão da Mãe de Deus e nossa Mãe, né? Então, eu vou começar aqui a ler a palavra que está, a primeira palavra, porque vão ter três palavras. Vão ter várias que eu vou ter que citar aqui para vocês entenderem um pouco mais, para vocês se aprofundarem um pouco mais. E aí vocês vão também tirando as suas conclusões e pedindo sempre a Deus, ao Espírito Santo, o discernimento, primeiramente, para que uma palavra entre no nosso coração, para que uma palavra entre no nosso consciente, para que uma palavra entre sobre os nossos ouvidos e invada o nosso coração, nós precisamos pedir a Deus o discernimento, a luz do Espírito de Deus, a luz do Espírito Santo, para que a gente possa entender verdadeiramente aquela palavra, verdadeiramente. E aí sim, com a luz do Espírito Santo, com o entendimento do Espírito Santo, nós vamos entender de verdade, nós vamos entender por completo, não incompleto, não da nossa maneira, mas como Deus quer que a gente entenda, né? Porque nós devemos interpretar como Deus quer que a gente interprete, não como nós queremos. Nós, seres humanos, somos limitados. Então, eu devo pedir ao Espírito Santo que dê a luz, ao Espírito Santo que nos dê, que derrame sobre nós os seus frutos, os seus dons, para que a gente possa verdadeiramente viver a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, vivenciar a palavra de Deus e
cada passagem, cada letra, tudo que é citado aqui na palavra de Deus. Enfim. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pedir também a intercessão da Santíssima Virgem Maria. Você que é católico, se você sabe rezar, você reza. Se você é evangélico, apenas escute essa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, a primeira palavra que estarei lendo com vocês, estarei meditando por meio dela, está em Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 56. Anunciação do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu o anjo: O Espírito descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se afastou dela. Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Bem-aventurada és tu que crestes, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, gente, essas palavras aqui, que é sobre a anunciação do nascimento de Jesus e Maria visitando a sua prima Santa Isabel. Primeiramente, sobre a anunciação. O anjo já chegou
Ele foi diretamente aonde estava Maria. E ele chegou e já disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria até se perturbou, Maria não entendeu nada do que estava acontecendo. Então o anjo disse: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Vamos lá. Ou seja, Deus já sabia. Ele mandou o seu anjo, ele enviou o seu anjo diretamente à casa. Ou seja, Maria foi escolhida por Deus para que nascesse por meio dela o nosso Salvador. Então, Deus a fez para isso. Basicamente é isso. Deus a fez para carregar o nosso Salvador, o único Salvador, nosso único Senhor e Salvador. Pois só por meio dele há a salvação. Então, Deus escolheu que ela carregasse no seu ventre o ente santo dele, o filho dele, Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Então, Jesus, sendo Deus, sendo filho de Deus, sendo Deus, ele é santo, santo, santo. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Só por meio dele há a salvação. Só por meio dele nós encontramos a salvação. Então Jesus, sendo Deus, sendo santo, sendo puro, imaculado, sem mancha, perfeito, sendo ele nosso Senhor, ele não poderia estar num ventre, num seio cheio de pecado, pecaminoso. Então Maria não tinha pecado, gente, porque ela carregou no seu ventre o Salvador. Não tem como. Maria foi feita sem pecado, tanto que o Espírito Santo, Deus enviou, como disse o anjo, que Deus, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Maria era virgem. Foi com o Espírito Santo desceu sobre ela para conceber o Filho de Deus. Para que assim, por meio de seu ventre, nascesse o Salvador. Para que assim, por meio de seu ventre, viesse o nosso Salvador. Então, o ventre de Maria era santo. Maria é uma terra santa, porque não poderia se misturar o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é santo, 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 imaculado, que é o Filho de Deus, próprio Deus. Não poderia se misturar com uma pessoa, com um ser cheio de pecado. O sangue de Jesus era puro. O sangue de Jesus tem poder. Não é assim que todos nós rezamos, que nós clamamos? Exatamente. O sangue preciosíssimo de Jesus tem poder, e o sangue preciosíssimo de Jesus não tem pecado. Jesus é puro, 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 sem mancha, e Maria também foi concebida pura, sem mancha. Por quê? Por quê, gente? Porque Deus a fez assim. Porque não tinha como. Imagina, como que pode Jesus nascer num lugar que tenha pecado? Não tinha, não tem. Maria não tem pecado. Tanto que era virgem, mas não só por ser virgem, mas não pecava. Ela foi feita para esta missão. Ela foi feita por Deus, escolhida por Deus, para ser a mãe de nosso Salvador, para ser a porta da salvação, que é o próprio Jesus. Aí depois, também, Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Maria aceitou, Maria disse sim à obra da salvação, ao plano de Deus. Ela foi obediente, humilde, e disse sim a Deus. Porque Deus ainda
porque o anjo chegou já dando essa missão, porque Deus a criou para isso, claro. O anjo já chegou dizendo que ela iria conceber um filho, que ia colocar o nome de Jesus. Mas ela aceitou. Ela aceitou. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E depois Maria foi, quando já estava com o seu filho, porque naquele momento, nós cremos que naquele mesmo momento, o Espírito Santo já estava nela, já encheu ela, ela já estava cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Logo depois o anjo se afastou dela. Depois aqui na outra passagem diz, Maria visita Isabel. E quando Maria visitou Isabel, e somente pela saudação de Maria, quando ela chegou na casa de Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel estremeceu. A criança que era João Batista estremeceu dentro do ventre de Isabel. Por quê? Porque Maria carregava, porque Maria é mãe de Salvador. Somente pela saudação da mãe do Salvador estremeceu, porque Maria estava cheia de Deus. Maria era cheia, é cheia de Deus, é cheia do Espírito Santo de Deus, porque ela tem comunhão com Deus. E porque, com toda certeza acima de tudo, ela carregou no seu ventre o Salvador. E aí depois, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e através do Espírito Santo de Deus ela falou isso. Exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. O fruto do ventre de Maria, Jesus. E aí ela continua, Isabel continua, de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. E aí depois ela diz, bem-aventurada és tu que crestes, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor foram ditas. E logo depois Maria começa a exaltar a Deus e começa a dizer, minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso desde agora e para sempre me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Ela estava dizendo aqui cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Era o próprio Espírito Santo que estava dizendo nela. Assim como disse por Isabel. E voltando lá à anunciação do anjo, o anjo disse, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E ele diz ainda, não temas Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. A saudação angélica, gente, um anjo saudando ela, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Deus era com ela, Deus estava sondando ela o tempo todo, Deus a fez para isso, para uma missão. Deus a escolheu para exatamente isso, para ser a mãe do nosso Salvador. Então, ela encontrou graça diante de Deus. Imagina só um anjo dizer a você, imagina só que você encontrou graça diante de Deus, isso é uma maravilha. Ela sendo humilde, disse, eis aqui a serva do Senhor. Foi humilde, sempre foi humilde. Sabia de sua missão, mas com humildade, obediência e humildade, sempre. Porque quem deve ser exaltado e tem que ser exaltado sempre é o nosso Senhor Jesus, com toda certeza. E ela sabia disso desde o começo, desde quando o anjo anunciou a chegada de Jesus. Ela sabia da sua missão, mas cumpriu a sua missão sempre na vida terrena com humildade, com obediência, com amor a Deus, com amor a seu Filho Jesus. E aqui também eu quero citar uma outra palavra com vocês. Deixa eu procurar aqui, né? Vou citar aqui uma outra palavra com vocês. Então a palavra está em João capítulo 2, versículo do 1 ao 12. As bodas de Caná. 3 dias depois, celebraram-se bodas de Caná em Caná da Galileia. E achavam-se ali a mãe de Jesus, também foram convidados
Jesus e seus discípulos: como viestes a faltar vinho? A mãe de Jesus lhe disse: eles já não têm vinho. Respondeu Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordenava-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubesse os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, gente, as bodas de Caná está em João capítulo 2. Na Bíblia, nesta Bíblia está em João capítulo 2. Talvez na sua está diferente, mas na Bíblia, aqui na Bíblia Católica, está em João capítulo 2. A Bíblia, como eu sempre falo, é uma só muda a ordem, né? E algumas palavras, mas a Bíblia é uma só, a palavra de Deus é uma só. Então, aqui eu quero chegar nesse ponto. Então, aqui é onde eu quero chegar. Aqui, nas bodas de Caná, foi o primeiro milagre de Jesus. O primeiro. Através da intercessão de sua mãe. Através da intercessão de Maria, ele concebeu. Pela intercessão de sua mãe, pelo pedido de sua mãe, ele realizou, na verdade, o primeiro milagre. O seu primeiro milagre. Mesmo ele dizendo: mulher, ainda não chegou a minha hora. Mas mesmo assim, ele atendeu o pedido de sua mãe, a intercessão de Maria, a intercessão de sua mãe. Ele não negou. Porque com toda certeza eu imagino Maria olhou com aquele olhar doce. Como eu disse num dos meus vídeos, aquele olhar que nossa mãe, por exemplo, lembra da sua mãe, quando sua mãe olha e pede alguma coisa, você faz isso pra mim, filho, faz isso pra mim, filha, por favor. Mas, mais ou menos é isso. Basicamente é isso que Maria fez. Eu imagino. Maria pediu a ele com o seu olhar doce, com o seu olhar humilde, de mãe. E Jesus, com toda certeza, ele fez, assim ele fez. E ele atendeu o pedido de sua mãe. E aí Maria disse: fazei o que ele vos disser. Tudo o que Jesus disser, façam. Jesus atendeu o pedido de sua mãe, gente. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. E o primeiro milagre de Jesus foi através da intercessão de Maria. Por isso, essa é a principal passagem. Por isso nós pedimos a intercessão de Maria. Nós recorremos a ela através da sua intercessão, porque Jesus atende, gente. Jesus atende. O pedido de sua mãe está na Bíblia, está na palavra. Jesus atende. Ele atende. Mesmo ele dizendo aqui: mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. Mesmo assim, ele fez. Ele ordenou para que enchessem as talhas de água. E assim ele realizou o primeiro milagre e transformou em vinho, num casamento. Bendito seja Deus por isso. O primeiro milagre de Jesus foi através da intercessão da Santíssima Virgem Maria. Se nós que somos seres mortais, pequenos, pecadores, nós ouvimos nossa mãe, nós honramos nossa mãe, quanto mais Jesus,
Claro que ele ia honrar a sua mãe, ele ia ouvir a sua mãe. Claro que ele ouve sua mãe, claro que ele escuta sua mãe, claro que ele faz tudo por ela. E claro que Maria sabe da sua missão, e claro que Maria sempre se colocou atrás de Jesus, porque ele é o Salvador. Ele sempre estava à frente, e ela sempre atrás ali, cuidando de Jesus como mãe, mas também, não só como mãe, Maria foi serva, discípula. Mas sempre humilde, com humildade, porque Jesus é o Senhor. Então, essa é uma das passagens mais interessantes sobre a intercessão da Santíssima Virgem Maria, que foi justamente no primeiro milagre de Jesus. Ele atendeu. E aí tem mais uma passagem que eu quero citar a vocês. E a outra passagem que eu quero citar a vocês, que também é muito bonita, que toca nos nossos corações, está em João, capítulo 19, versículo do 25 ao 27. Só para vocês entenderem, eu vou ler só essa parte, mas é sobre a crucificação. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo João: Eis aí tua mãe. E nessa hora em diante o discípulo a recebeu como sua mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, é muito curta, porque eu não vou ler toda essa passagem da crucificação. Eu só quero que vocês entendam esse trecho, do versículo 25 ao 27. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe. E aí eu quero citar: estava a mãe de Jesus e estava o seu discípulo. Seu discípulo amado era João. Porque todos os outros discípulos, gente, correram. Na hora da crucificação, todos os discípulos se acovardaram. Somente ficou ali aos pés de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, e mulher de Cleofas, e Maria Madalena e João. Mas vamos focar aqui na Virgem Maria, na mãe de Jesus, e no discípulo João. Jesus olhou para o seu discípulo e disse... Na verdade, Jesus olhou para sua mãe e disse: Mulher, eis aí teu filho. E olhou para seu discípulo e disse: Eis aí tua mãe. E o discípulo a tomou como sua mãe e a levou embora. Então, ele cuidou de Maria, né? Jesus deu a missão para que o discípulo cuidasse de sua mãe. O discípulo João cuidasse de sua mãe. Mas aqui, Jesus está entregando Maria como mãe da humanidade. Está entregando Maria como nossa mãe. Está entregando, disse a João: Eis aí tua mãe. Então esta passagem, essa palavra é maravilhosa, porque foi bem no momento da agonia de Jesus na cruz. Ele disse isso. Bem no momento da sua crucificação, da sua agonia, da sua morte. Porque Jesus disse algumas palavras na cruz, mesmo ali agonizando, sofrendo demais na crucificação. Ainda assim, Jesus disse algumas palavras, e essas foram uma das suas frases impactantes. Imagina só, Jesus, imagina só, eu fico imaginando, imagina só, João estava ali aos pés de Jesus sofrendo, e com toda certeza Maria muito mais, porque era mãe de Jesus, mãe de nosso Senhor, ela era a mãe dele, e ela estava sofrendo muito mais. O que Jesus estava sofrendo, o que Jesus estava sentindo ali na pele, também na alma, porque ele carregou, também no espírito, porque ele carregou ali, por meio da crucificação, os pecados de toda a humanidade. Mas Jesus sentiu na pele e também no espírito o peso dos nossos pecados. Não foi só a dor física,
dor física horrível, claro. Ele foi crucificado vivo, depois morreu ali na cruz, pendurado na cruz. Além dos pregos ali, dos pregos nos seus pés, nas suas mãos, a coroa de espinhos. Antes de ser crucificado, ele foi açoitado, ele foi chicoteado, e no chicote, né, muitos pesquisadores pesquisaram isso, é comprovado, no chicote que foi chicoteado, Jesus foi chicoteado, tinha pedaços de ferro, aonde foram tirando carne. Cada vez que eles chicoteavam Jesus, ia tirando carne, pedaços de carne. Então, antes mesmo da crucificação, antes mesmo dele ser crucificado, ele já sofria, ele já sofreu muito. Então ele estava ali sofrendo demais, e mesmo assim ele disse algumas palavras, na verdade, ali mesmo sofrendo. Então o que Jesus sofreu no espírito, no corpo, no físico principalmente, Maria, sua mãe, sentiu na alma a dor também, chorando aos pés da cruz de seu filho. Então Jesus a honrou. Deus a honrou primeiro, porque Deus deu essa missão. E Deus a honrou primeiro, ela foi escolhida por Deus. Deus a honrou primeiro, e Jesus, seu filho, honrou também na sua vida terrena, por sua vida terrena, honrou sua mãe. Qual filho não honra sua mãe, se nós que somos meros mortais, pequenos, honramos nossa mãe? Quanto mais Jesus, como eu disse, Jesus honrou, claro. Se nós honramos nossa mãe, é claro que Jesus, sendo nosso Senhor, sendo o Deus, o Rei dos Reis, sendo o Salvador, sendo perfeito, sendo a bondade infinita, o amor infinito, claro que ele honrar a sua mãe. E amar, ele amou Maria até o fim. E Maria esteve com ele até o fim, nos pés dele, nos pés da cruz. Que assim como Maria, nós possamos sermos obedientes, humildes. Que nós possamos estar diante da cruz de Cristo, diante dos pés de Jesus, e pedir a misericórdia dele, para que ele tenha misericórdia de nós. Que assim como Maria, nós possamos sermos humildes, obedientes, e estar com Jesus até o fim. Até o fim. Então, gente, nós pedimos a intercessão de Maria, nós pedimos a sua intercessão para chegar a Ele, para chegar nele, para chegar em Jesus. O alvo é Jesus. Maria é nossa intercessora, é nossa mãe, mas é nossa intercessora. Ela nos leva até Jesus. Nós não adoramos Maria. Nunca. Somente a Deus toda a adoração. Somente a nosso Senhor. Somente a Jesus, somente a Deus. Maria é nossa intercessora, é nossa mãe intercessora. Ela nos leva. Nós honramos porque Deus a honrou primeiro. Nós amamos porque Deus a amou primeiro. Nós a honramos porque seu Filho Jesus a honrou. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Maria é exemplo de serva. Foi mãe, serva, discípula de nosso Senhor Jesus. Que possamos também sermos servos, humildes, obedientes a Deus. Para chegarmos até seu Filho Jesus, nós passamos por ela, mas nós não paramos nela. Nosso alvo é Jesus. Somente Jesus salva. Somente Jesus cura. Somente Jesus, somente por meio dele há a salvação. Nós pedimos a ela que é a medianeira, nós pedimos a ela que nos leve a ele. E com toda certeza ele atende os pedidos de sua mãe, assim como foi nas bodas de Caná. Ele concede.
Ele ouve sua mãe. Ele escuta a intercessão de sua mãe. Então é isso, gente. Até a próxima.